We're proud of our legacy, but holding on to logos and identities from our past left us fragmented. We begin a new era, united behind a new logo and bold visual identity. This marks new energy in our relentless quest to find answers for patients. We've upped our game and connected the dots. Curious, courageous. We stand behind our purpose with new boldness. So, when anyone asks us what Sanofi does, we can all say as one, we chase the miracles of science to improve people's lives. We're proud of our legacy, but holding on to logos and identities from our past left us fragmented. We begin a new era, united behind a new logo and bold visual identity. This marks new energy in our relentless quest to find answers for patients. We've upped our game and connected the dots. Curious, courageous. We stand behind our purpose with new boldness. So, when anyone asks us what Sanofi does, we can all say as one, we chase the miracles of science to improve people's lives. Olá a todos, meu nome é Ângelo Maiolino, eu sou professor de hematologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou vice-presidente da ABHH. É um prazer estar aqui com a minha caríssima amiga, professora Vânia Hungria, que a partir desse momento, obviamente, eu vou começar a chamar de Jane, porque depois de tantos anos, todos vocês sabem que a gente faz a dupla Jane e Erondia, então não tem como ser de outra forma. A professora Vânia Hungria é diretora médica da Clínica São Germano e grande expert, como todos já sabem, em mieloma múltiplo, e também presidente do Grupo Brasileiro de Mieloma Múltiplo. É um prazer estar aqui para discutir, então, o estado da arte do tratamento do mieloma múltiplo, já agradecendo também aí o patrocínio da Sanofi nesse webinar da ABHH. Jane, estamos ao vivo aqui. Vou passar para você dar o seu boa noite. Boa noite, Erundi. Só faltou, você falou que era o estado da arte da doença mais importante da medicina. O resto você falou tudo, só faltou falar isso, entendeu? E algumas pessoas me ligaram perguntando se esse webinar era para falar de mieloma ou se era para nós cantarmos. Eu falei que as duas coisas. Nós poderíamos falar de mieloma e poderíamos cantar também, né? E eu acho que é um desafio cantar e é um desafio cuidar de pacientes com mieloma múltiplo. Então, a noite é para os grandes desafios. E por falar de desafio, posso começar com o primeiro? Lógico, vamos, manda. Deixa eu fechar aqui. O primeiro desafio que eu estava pensando, a gente fica falando, qual é o estado da arte, qual é o estado da arte para o tratamento dos pacientes com mieloma múltiplo. Eu acho que nós temos muitas perguntas atualmente, né? Mas uma pergunta que eu queria colocar aqui é que eu não tenho a menor dúvida que a gente não pode ainda falar em cura nos pacientes com mieloma, mas a gente já tem uma cura operacional dos pacientes com mieloma, porque nós temos muitos pacientes vivos com doença controlada acima de 10 anos, 15 anos, né? Aí, quando a gente olha para esse cenário, a gente fala, olha, a gente tem ótimos tratamentos, isso é perfeito, tá? Ajuda muito. Mas que tal a gente começar a tratar mais cedo esses pacientes, né? Então, eu acho que o assunto, tratar o paciente com mieloma smoldering de alto risco, eu acho que é um momento completo, né? Até porque nós temos, assim, excelentes drogas, a gente tem uma estratificação de risco, né?
Eu acho que aquele paciente com smoldering de ultra high risk, que era aquele paciente que tinha 80% de chance de evoluir em 2 anos, ok, isso já é mieloma, mas agora eu acho que está na hora da discussão de tratar os pacientes que têm 50% de chance de evoluir para mieloma em 2 anos, né? E eu acho que com esse cenário todo de drogas, acho que está acontecendo uma coisa que é isso que eu queria que você comentasse. Acho que está acontecendo o seguinte: sempre que a gente faz essa pergunta, você trata um paciente hoje de alto risco ou não trata? Na verdade, não tem aprovação para você tratar o paciente de alto risco, né? Mas todo mundo está com desejo de tratar. Então, a gente dá graças a Deus quando tem estudo clínico, porque pelo menos você pode convidar o paciente para entrar no estudo clínico. Só que eu noto também que hoje os estudos clínicos, a discussão já não é mais fazer uma monoterapia versus uma observação, eles já são envolvendo o tratamento, né? Então, e aqui no Brasil a gente já participou de estudos com anti-CD38, com o daratumumab, monoterapia, o AQLA, e agora tem o estudo da Sanofi com anti-CD38, o isatuximab, e tem um estudo Ítaca que está acontecendo no mundo todo, deve terminar o recrutamento em breve, que você usa isatuximab, lenalidomida e dex, é um dos braços do estudo. Aí eu pergunto, como é que a gente faz hoje na prática? Eu estou tranquila, porque eu tenho estudo clínico, o paciente para entrar no estudo clínico. Mas você concorda que na prática está uma coisa assim difícil de ter um paciente com smoldering, ser alto risco, a gente entender que o próximo passo é iniciar o tratamento? Como é que você vê isso, Erondir? Eu não tenho dúvida, se eu tiver um paciente com critério de alto risco, eu encaminho para você para incluir no estudo clínico. Não tem a menor dúvida, porque é como você falou, né? Hoje a gente tem tratamentos que envolvem uma segurança maior para você fazer essa intervenção. Lembra, sempre isso foi uma questão muito, muito importante, né? Um dos reflexos disso é que você está falando também, que no braço controle, né, por exemplo, no estudo anterior com Dara, o braço controle era observação, esse que a gente participou, né? E agora vem estudos onde o braço controle já não é mais, já tem intervenção. Então, se o paciente tem essa probabilidade e a estratificação de risco cada vez ela está sendo simplificada mais, né? E você tem aí na curva uma probabilidade de 50% de progressão, sem dúvida, eu acho que justifica você colocar no estudo clínico, mesmo que no braço controle você tenha a intervenção. E assim, pelo que a gente vem observando pelo International Myeloma Working Group, é até uma tendência, né? E talvez num tempo breve, não sei o que você acha disso também, de realmente chamar, como se chamou ultra high risk de mieloma e evento definidor, também talvez vir a incluir esse subgrupo como mieloma múltiplo. Então, assim, o estudo clínico para esse subgrupo de pacientes dá um conforto. A gente não sabe para o outro de risco intermediário e baixo, né? Como é que vai ser, né? Porque no futuro também, talvez reserve aí, que era a tua opinião mesmo, né? Se a perspectiva de cura, será aquelas questões muito faladas de intervenção precoce. Não sei o que você acha. Não, então, eu acho que o que ajuda são 2 coisas que ajudam muito nessas definições, né? Uma é que hoje a gente tem melhores tratamentos, com menor toxicidade, tal, e a outra é entender muito melhor essa estratificação. A gente tem hoje uma estratificação, o 2-20-20, mais alteração molecular, que define muito bem o grupo, né? Então, eu acho que todo esse conhecimento, inclusive, a gente separar quem tem mais risco, já te ajuda muito a saber onde você vai levar essa intervenção. Mas aí entra outra pergunta, que a outra pergunta a gente começou com estudos clínicos pensando em atrasar a progressão da doença, que é esses esquemas de monoterapia. Agora a gente tem os esquemas com triplo, mas também tem os estudos como os estudos da Manivi, o GEM, onde entra transplante, inclusive, que você trata exatamente com mieloma, entendeu? Então, onde você acha que a gente vai encontrar essa resposta?
acho que a resposta vai estar no fim em tratar como mieloma, como você bem colocou, né? Eu acho que a gente vai acabar chamando, quer dizer, atrasar a progressão também é um objetivo que a gente tem, né, no mieloma, né, quando a gente vai considerar o PFS, que o paciente remite e o que a gente quer é que a duração dessa resposta dure o máximo possível e que ele não progrida, né, entende? Eu acho que, assim, esses objetivos eles vão se fundir, na verdade, né? Cada vez mais a gente está usando, os pacientes perguntam, né, Jane? Doutor, vou fazer quimioterapia, vou fazer... Ontem eu atendi uma paciente mais idosa, aliás, foi a filha e a mãe, né, com Alzheimer, não sei o quê, sabe, não sei o quê, mas cheia de lesão lítica, né, entendeu? Com doença e com muita dor, né? Ela me perguntou, mas minha mãe nunca vai tolerar uma quimioterapia. Mas eu falei, olha, é uma imunoterapia com uma droga subcutânea, outra oral, a gente vai controlando. Quando é que a gente ia falar isso, né? Entende? Então, assim, eu acho que por ter drogas mais seguras e também mais eficazes, claro que não isentas de efeitos adversos, né? Mas eu acho que abre uma perspectiva para a gente abordar se é mieloma, ponto final. Você não concorda? Sim, sim. Eu acho que isso é extremamente importante e a gente já está entrando num momento que a gente fica até desconfortável de ter um paciente de alto risco e não está tratando, né? Então, acho que, por isso que eu falo, acho que isso vai acelerar, né? A gente vai entrar muito nessa... Acho que é um passo que está muito próximo de acontecer, né? Como em muitos centros, aliás... só que fica essa questão, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, muita gente trata mesmo esses pacientes, só que o problema também como é que eu vou tratar esses pacientes? Aí eu vou tratar um paciente jovem com mieloma smoldering, sem o tratamento que a gente entende que tem resposta mais profunda e tal. Então, eu acho que é uma discussão assim que está aí, né? Está na porta aí para eu acredito que a gente em breve vai mudar isso. Bruno, deixa eu falar uma coisa para você. Eu mudei meu penteado hoje, mas não mudei meu time, tá? Continua isso. Tudo bem. São Paulo. Eu não trouxe a do Flamengo, vou ficar devendo ao público. Mas deixa... Bom, a questão do mieloma smoldering, eu acho que a gente já passou. Eu acho que a gente podia passar, assim, eu falei do caso dessa paciente, então a gente não, ninguém do público pode imaginar que a gente tem algum script aqui desenhado, né? Então, realmente veio na minha cabeça esse caso, porque me chamou a atenção, né? Na verdade, uma paciente idosa, né? A paciente nem veio ao consultório, na realidade, veio a filha, falando que a mãe ela tem um Alzheimer, ainda tem ainda a cognição, ainda se comunica e tal, mas com uma dor extrema, né, que não podendo se mexer, e realmente encaminhada para uma colega ortopedista, né, e a paciente realmente tem um mieloma IgG-capa, com pico de 3 gramas, cheio de lesão lítica. E a questão, assim, tem 86 anos, e veio a questão de tratar, você está entendendo? Então, assim, eu acho que a gente tem aí uma questão importante, que é o tratamento desses pacientes inelegíveis e dos inelegíveis, não quero radicalizar tão frágeis quanto esse, né, mas estou colocando essa questão mesmo, né? Como abordar pacientes com esse grau de fragilidade, pacientes esses que não entram em ensaio clínico, né? Então, a gente tem essa tremenda limitação dos ensaios clínicos de grande sucesso para os inelegíveis ao transplante na primeira linha, mas os pacientes frágeis. Como é que se abordaria, por exemplo, uma paciente frágil assim? Primeira coisa, eu acho assim, essa questão de a gente ficar falando inelegível transplante, eu acho que a gente vai ter que mudar isso também, entendeu? Porque a gente fica muito nessa coisa, inelegível, elegível e tal, então é transplante para todo mundo, não é transplante para todo mundo, quer dizer, o que é o inelegível, né? Eu acho que isso mudou, eu acho que está mudando muito, eu acho que a gente tem que falar assim, como que eu vou abordar um paciente idoso, entendeu?
Então, eu vou considerar o transplante, não vou considerar o transplante. Eu acho que essa abordagem que a gente sempre colocou lá na aula, inelegível de um lado, elegível do outro, a gente tem que mudar isso, entendeu? Vai falar assim, eu vou considerar o transplante no planejamento desse paciente, não vou considerar o transplante, porque tratar um paciente idoso hoje é outro mundo, né? Porque a gente tem, hoje, com as opções de tratamento que a gente tem dados, assim, mostrando resultados excelentes, inclusive sem transplante, mesmo que o paciente seja fit, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa do paciente idoso é realmente avaliar a fragilidade desse paciente, né? Então, claro, essa paciente, eu acho que e pensar no objetivo do tratamento do paciente, né? Então, um paciente idoso, como essa paciente, essa paciente é freio, né? Então, eu acho que o objetivo do tratamento dessa paciente não é controlar a doença para melhorar os sintomas dela e dar uma boa qualidade de vida. Então, não é uma paciente que eu estou pensando que eu vou ter a resposta mais profunda, DRM negativa, não, é uma paciente que eu vou tratar praticamente eu vou tratar para ela melhorar os sintomas, ter uma resposta, controlar a doença e tal. Então, acho que a gente tem que buscar uma combinação de tratamento que tenha baixa toxicidade, que seja acessível e tal, mas não ficar com esse objetivo de que, não, eu quero uma resposta mais profunda. Então, eu acho que essa paciente que você colocou é uma paciente para ser discutida exatamente isso, né? E droga para isso, temos várias combinações, mas eu acho que esse é o objetivo. Por outro lado, num paciente que é idoso, considerando os pacientes acima de 65 anos, acima de 65, a gente vê, eu estou preocupada com isso, porque eu vou fazer 65 anos esse ano, daí eu acho que eu vou ficar naquele negócio elegível, não elegível, não sei o que vai acontecer. Você está fit, total. Estou assim. Mas, enfim, aí a gente vem com toda essa história, volto a dizer, daí você vem, a gente sempre entendeu que o transplante trazia resposta muito profunda, por isso que sempre ficou como o divisor de águas, inelegível, elegível, tal, porque o transplante no tratamento sempre foi uma proposta que aprofundava muito a resposta. Só que hoje a gente tem opções que aprofundam muito a resposta e com resultados que podem ser muito próximos também. Então, eu acho que aí vem aquela outra questão que a gente sempre vem falando, né? Que o paciente acima, por exemplo, de 70 anos, ele se beneficia muito com os novos tratamentos, como, por exemplo, o daratumumab, lenalidomida e dexa, não dá para discutir o resultado desse estudo, não tem como discutir, não tem como discutir. Um estudo que dá uma sobrevida de progressão, quando atingiu a mediana ainda, né, mais de 5 anos, uma sobrevida de progressão, não tem muito o que discutir. Então, eu acho que hoje o tratamento de idoso bate ali na questão da fragilidade do paciente, a discussão onde eu estou querendo chegar com esse paciente, estou querendo melhorar o sintoma, estou querendo resposta profunda, o que eu estou querendo fazer, e eu acho que é isso. Você não acha que também um pouco a questão, tem esse critério de também não considerar todo paciente acima de 75, 80 anos, inclusive, é um paciente mais frágil, a gente tem pacientes até nessa faixa etária. O pessoal está modificando isso também, né? Não, totalmente, Totalmente, né? Tanto que o grupo inglês vem mostrando que você, naquele score, que paciente acima de 80 já tem pontos o suficiente. Exato, para cair no freio. Não, eu acho que não. É muito claro que realmente a idade. A gente tem até uma história interessante com relação a isso, porque nos estudos clínicos, por exemplo, no Cefeus, que é DARA-VRD versus VRD, você sabe, o paciente era sem intenção imediata de transplante, mas um paciente acima de 80 anos não entrava, porque você já caía no score que ele não entrava. Em compensação, a gente tem um outro estudo, que era o PLEIADS, que era um estudo que
a gente tem 2 pacientes com 82 anos que pudemos colocar, porque as pacientes estão ótimas, 82 anos, em remissão completa, dirigindo, as pacientes estão ótimas. Eu tiro a fotografia tomando caipirinha na praia. Então, esse score não é no Rio de Janeiro, tudo bem, aqui em São Vicente, mas tudo bem. Mas é praia, pelo amor de Deus. Mas tomando caipirinha, melhor lugar não há, né? Na praia. E as pacientes estão muito bem, mas olha, esse dado é legal porque esse estudo não usou o mesmo score de fragilidade, o paciente podia entrar, entendeu? Então, chama muito atenção isso. Então, quer dizer, na vida real, é óbvio que a gente sabe que esses pacientes acima de 80 anos tem muito paciente fit. Agora, eu não transplantaria um paciente acima de 70 anos que tivesse acesso a boas combinações. E isso eu acho que é um dado importante, Heronde, porque muitas vezes as pessoas falam, mas por quê? Por conta de mortalidade no transplante? Não, por conta de resultado do tratamento, por conta de um paciente ter um bom resultado e ainda... Eu vejo assim, para mim, altas doses de melflano em paciente mais velho, ele responde, mas ele sai do transplante pancitopênico, já fica mais difícil de receber outros tratamentos, etc. e tal. Então, não é por mortalidade não aguentar o transplante, é porque a toxicidade do melflano, o melflano é maravilhoso, os pacientes respondem muito bem, só que a toxicidade do melflano não tem o que discutir, não. O melflano signature não tem discussão, entendeu? Eu acho que os pacientes acima de 70 anos têm muito mais chance de desenvolver quadros de mielodisplasia depois do transplante do que os pacientes mais jovens. Não é verdade, Heronde? Sem dúvida, eu não tenho também feito acima dos 70, né? Eu acho que com o padrão, como você bem citou, né, o anti-CD38, no caso, esse caso da daratumumab com Lenadex, o protocolo do protocolo Maia, dando essa mediana de mais de 5 anos de PFS, é campeão com a São Paulo. Então, assim, do paciente inelegível, então, acho que a gente, nem inelegível, paciente que a gente não tem o objetivo de transplantar, acho que a gente estabeleceu alguns critérios. A idade por si só não é um critério de exclusão se o paciente for muito idoso, né? Se ele tiver fit, ele pode receber um tratamento com combinação de 3 drogas, né? E o paciente acima de 70 anos seria um corte para a gente evitar fazer o MEL 200. Né, agora, se a gente pensando no nosso cenário brasileiro, se a gente tiver um paciente de 72 anos no SUS que não tem acesso nem ao bortezomib, por exemplo, que está fazendo um CTD, eu acho que o melflano vai contribuir para aprofundar a resposta desse paciente. Eu acho que nesse cenário também é que às vezes as pessoas, a gente tem que saber o que a gente está comparando, né? Exato. Agora, se eu comparar estudo clínico, o que a gente está, né, colocando na mesa, né? Então, se a gente olhar para esse cenário, é um cenário assim diferente também na hora de considerar, né? Eu acho. Já no caso do paciente que vamos lá, abaixo de 65 anos, né? Que a gente vai considerar elegível, né? Vem aquela questão, né? Eu acho que realmente está estabelecido o transplante upfront, acho que a gente nem talvez tenha sentido discutir muito isso, induz, escolhe, transplanta depois para um paciente abaixo de 65, está meio que estabelecido, se bem que eu tenho uns pacientes com 64, às vezes que fica aquela questão, mas os resultados estão bons, será que... Aí é uma questão meio individualizada, né? Mas aí vem a questão de você alcançar o máximo de profundidade de resposta, né, Jane, para esse grupo de pacientes, né? E aí, como é que tem sido o teu, nesse caso, o teu how I treat para o elegível aqui? Tudo bem. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, como eu sempre digo, nos conceitos. Porque nos conceitos, nos objetivos, a gente precisa tornar muito claro. Porque eu olho assim, o que a gente acha? Hoje, volto a dizer, hoje nós temos muito, se a gente tinha antes 5%, 10% vivendo acima de 10 anos, hoje a gente tem 20%, 30%.
pacientes vivendo há 10 anos, entendeu? Máximo de 10 anos, acima de 15. Hoje, a discussão é outra, a discussão é outra. A discussão é como é que eu vou definir cura, como é que eu vou definir, é isso. Agora, mieloma é uma doença muito heterogênea, não é uma doença só. Então, uma coisa que me incomoda demais é que eu sei que eu estou tratando igual um monte de doença. E que a gente conhece alguma coisa, mas não conhece tudo. Por exemplo, agora a gente já não tem inveja dos linfomas, porque a gente tem double hit em mieloma, e que é um prognóstico muito ruim. Então, eu acho que a gente sabe que trata igual um monte de coisa que a gente sabe que não é igual. Só que a gente, por mais que a gente recorra e tenha acesso a fazer ficha do paciente, a isso, aquilo, a gente ainda não consegue, mas eu acho que no futuro a gente vai conseguir separar esse mieloma 1, mieloma 2, mieloma 3, porque quando você está de frente ao paciente, por mais que você tenha condições de avaliar os fatores prognósticos dele, tem um fator prognóstico que funciona quando você estiver lá na frente, saber quanto tempo ele viveu, porque você se surpreende muitas vezes. Por isso, e esse é um motivo que eu ainda acho que a gente tem que fazer o melhor tratamento possível para o risco estándar, para o alto risco, porque a gente não dá para economizar, entendeu? Dá para a gente pensar no futuro, pensar que em algum momento a gente vai poder parar de tratar esse paciente, mas ainda a gente não tem todos esses dados. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que a maioria dos centros, todos que a gente conhece, consideram os pacientes jovens, considera transplante para os pacientes jovens, mas você vai, por exemplo, o Paul Richards, por exemplo, fala que para standard risk, mesmo jovem, ele não propõe o tratamento de primeira linha como transplante. Eu não concordo, eu estou falando, só que começa a aparecer essas opiniões e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque eu só vou ficar sossegada se eu conseguir fazer o tratamento, complementar o tratamento do paciente, etc. e tal. Então, acho assim, a gente olha para o cenário do planejamento do tratamento do paciente com mieloma múltiplo, indução, transplante, consolidação sim ou não, manutenção por tempo fixo ou contínuo, essa discussão o tempo todo. Agora, você olha para os desenhos dos estudos, eles contemplam indução, contemplam as altas zonas falando, contemplam consolidação, contemplam a manutenção. E aí vem a discussão, várias discussões. E o que é melhor de tudo isso? Na verdade, vamos separar. Primeiro, que a questão da indução, a gente sempre teve 3 órgãos, melhor que 2, 3 contra 3, praticamente não tem estudo, só VCD e VTD. E hoje, 4 contra 3, acrescentando anticorpo monoclonal, não dá para discutir, gente. A taxa de resposta, a taxa de doença residual mínima negativa, que a gente sabe que pode levar ao aumento de sobrevida, é maior. Mas a gente precisa olhar tudo isso com muito cuidado, porque a gente tem que olhar para tudo isso com todo cuidado, mas hoje não dá para discutir que o anticorpo monoclonal, tanto no cenário do paciente idoso, que a gente chama de inelegível, ou do paciente elegível, a gente não tem como discutir a taxa de resposta, a DRM negativa, não tem o que discutir, porque a gente vê que há vantagem. Agora, a gente tem que entender o todo de tudo isso, né? Por outro lado, também, a gente não pode esquecer que uma combinação, por exemplo, a publicação do ano passado, 2020, porque a pandemia me atrapalhou o tempo, a mente, a gente olha para aquele dado, por exemplo, de 1.000 pacientes que usaram VRD, transplantaram, consolidação com VRD, lena de manutenção, nos Estados Unidos, lá do grupo do Emory, por exemplo, você olha para aquilo lá, para aquele dado, os pacientes tiveram uma sobrevida livre de progressão mediana de 72 meses, 6 anos. Quando você olha para os pacientes livre de progressão, quando você olha a sobrevida global, é acima de 10 anos.
A mediana. Quando você olha o standard risco, ele não atingiu a mediana, e a sobrevida dela é acima de 12 anos, entendeu? Então, a gente estava falando de um... E agora a gente está falando de um outro esquema, acrescentando anticorpo monoclonal, quer dizer, a gente vai precisar de muito tempo para também entender tudo isso. Então, a gente está falando de tratamentos que realmente dão uma expectativa totalmente diferente. Mas, eu quero dizer uma coisa para você, Andy, que é uma questão... você falou, eu acho que a gente está sempre procurando uma resposta profunda dos pacientes. Mas aqui tem um truque, que as pessoas, na minha opinião, se confundem com esse truque. Porque quando a gente fala em planejar o tratamento do paciente com mieloma, a gente está falando em ganhar resposta, ganhar resposta, ganhar resposta, ganhar resposta, e a gente tem pacientes que vão ganhando resposta, estão lá na manutenção e estão ganhando resposta, correto? Isso. Então, tem uma questão que eu acho que é um equívoco, que daí você pode, inclusive, comentar, que as pessoas falam assim, não, paciente que tem DRM negativa, paciente que vai ter mais resultados sobre vida progressão, sobre vida global, então você fica desesperado atrás da DRM negativa já na indução, ou uma remissão completa já na indução. Só que isso é fator prognóstico. Então, por que eu estou falando isso? Porque mesmo antes, a gente sempre entendeu, quando você olha o tratamento do paciente com mieloma, quando você faz a indução e vai para o transplante, você não precisa atingir remissão completa para levar o paciente para o transplante. O paciente um paciente com remissão parcial vai ao transplante. Às vezes o paciente com uma resposta mínima vai ao transplante. E aí todo mundo fala, mas o melhor resultado com remissão completa. Sim, em termos de... é fator prognóstico. Mas o que não mudou no conceito é que você ganha resposta na indução, ganha resposta no transplante, ganha resposta, ganha profundidade de resposta, e isso eu achava, inclusive, era um dia que as pessoas já tinham compreendido isso, porque lá atrás, muitas vezes, às vezes eu tinha pacientes que, como era um transplante, eu procurava o transplante, não, o paciente tem que aprofundar a resposta, mas está indo a ideia das altas doses do meu poder exatamente para aprofundar a resposta, senão... Não, exatamente. Então, por que eu estou te falando isso? Porque mesmo nos estudos do IFM, mesmo no estudo do PTEMA, mesmo no estudo Cassiopeia, mesmo no estudo Griffin, os pacientes vão para o transplante mesmo em resposta parcial. Ninguém muda a indução do paciente para aprofundar a resposta para ir para o transplante. No Cassiopeia, inclusive, é resposta mínima, né? Não pode exatamente. E aí eu sempre falei, gente, mas você já olhou para esses estudos e viu a porcentagem de remissão completa pós-indução antes do transplante? Entendeu? Então, o que eu acho? Eu acho que nesse paciente que a gente está falando aqui, que a gente propõe uma indução, um transplante, uma consolidação, uma manutenção, eu acho que ao longo dos anos algumas coisas mudaram, pelo menos na minha opinião, e nós lá na Clínica São Germano mudamos algumas coisas. Antes, a gente, e acho que isso é histórico, porque antes a gente também não tinha as mesmas drogas que a gente tem antes. A gente antes, depois do transplante, aceitava um paciente com VGPR e remissão completa. Hoje a gente já não aceita, a gente já quer fazer uma consolidação. Hoje eu quero que o paciente faça uma consolidação, atinja uma resposta completa, atinja, se possível, uma DRM negativa, para daí entrar na manutenção. Então, isso, ok, porque a gente aprendeu que com nessa sequência de tratamento, você consegue ganhando resposta ao longo do tempo. Então, você perguntou qual a minha opinião. A minha opinião é usar 4 drogas como indução, usar altas doses, quantos ciclos? Eu uso normalmente 4 ciclos.
Atualmente eu uso o que está aprovado, que é o DARA-VTD, mais transplante, mais consolidação, e uso a lenalidomida de manutenção, que daí a gente discute, primeiro vamos discutir essa parte, depois a gente discute essa outra parte. Então, mas tenho tranquilidade para se um paciente não tiver a opção de usar o DARA-VTD, tiver a opção de usar o VRD, tenho tranquilidade, porque acho que a gente não pode comparar as duas coisas, mas também não pode deixar de alertar que o anticorpo monoclonal CD38 na primeira linha, não há dúvida de que tem um excelente resultado, como no estudo Griffin, que a gente tem a combinação do daratumumab, CD38, com o VRD, e o desenho todo estudo, que todo mundo conhece. Então, eu acho que o estudo Perseus, os estudos outros que vêm aí vão mostrar isso. Eu acho que a combinação do anticorpo monoclonal, o anti-CD38, vai ficar como... Vai ficar, não, para mim já está como primeira linha. É claro que por uma questão de acesso, por uma questão de custo, nem todo paciente vai poder usar, mas também a combinação do VRD não deixa de ser uma outra opção. E tem algumas discussões aí do número de ciclos, por exemplo, 4, 6, 3. Aí, aqui eu quero fazer um alerta. Na apresentação do grupo alemão, que ele usou isatuximab, VRD, naquele estudo, todo mundo fala, Doc, ele está fazendo 3 ciclos. Tá, não. É 3 ciclos, só que cada ciclo de 6 semanas, entendeu? Então é um tratamento, na verdade, o número de semanas são 18 semanas, entendeu? Não é VRD 21 dias. Porque aí também eu acho que é importante todo mundo olhar muito bem no desenho dos estudos e ver qual VRD que está sendo feito ali. É o VRD de 21 dias, o clássico, com o Revlimid de 14 dias, é o VRD do PETEMA, que é 28 dias, com 21 dias do Revlimid, e agora, nesse esquema da combinação do isatuximab com VRD, e o resultado, claro, foi excelente, e é o primeiro estudo, na verdade, avaliando DRM negativa pós-indução, né? Os outros estudos têm avaliação DRM mais à frente, esse tem pós-indução. Erondi, eu não parei de falar, mas você está gostando, né? Obrigado. Seguinte, eu queria que você falasse dessa questão da indução transplante, porque como as pessoas não me consideram uma transplantadora, porque eu não sou mesma, mas eu já disse que não precisa ser transplantador para tratar de mieloma para mieloma, porque o transplante é só um pedacinho da história do Estamos aqui, Messenger. Eu acho isso aí que você falou. Você concorda que o transplante é só um pedacinho? O planejamento é muito maior do que tudo isso. Então, o fato de eu não fazer o transplante não quer dizer nada. É primeira linha, planejamento, mas é isso mesmo. É um conceito que a gente, antes de entrar na recidiva, né, que o tempo já está indo, mas esse é um conceito... Não, nós vamos falar da manutenção. Não, posso tocar agora. Mas esse é um conceito fundamental da primeira linha, de um planejamento, da sequência. Por isso que eu acho que, por exemplo, o DARA-VTD, do Cassiopelli, deixa muito claro isso, os 4 ciclos, mais o transplante, mais os 2 de consolidação, mais aí vem a manutenção com DARA, mas, por exemplo, o GRIP... Esse nós vamos discutir mais à frente. Mas, as pessoas, assim, eu acho que precisariam entender, quando você colocar um paciente num protocolo desse, claro que se ele progredir durante o DARA-VTD, se ele progredir durante o tratamento inicial, está claro que ele é um paciente não respondedor, mas se ele tiver algum grau de resposta, tanto é que os estudos levam esse paciente ao transplante, levam esse paciente à consolidação e seguem adiante, né? Só vai tirar do estudo quando progredir. Então, eu acho que a gente tem que bater bastante nessa tecla, porque é um aspecto prático importante, entende? A gente deve colocar isso de maneira muito, muito clara, para não criar... Porque é um conceito muito antigo, vem de lá de trás, olha, o paciente que fez uma indução e não teve uma resposta muito boa, ele não vai se beneficiar do transplante, é bem o contrário. Na verdade, a resposta vai sendo aprofundada ao longo do tempo, isso tanto em termos da resposta clássica bioquímica, quanto em termos da avaliação de doença residual mínima. Então, só para terminar, o estudo do Luciano Costa mostra muito claro isso, o Master Trial, né, em que ele intensifica ao máximo com DARA-KRD. Então, você vai vendo que tanto no risco estándar quanto no alto risco, 10-5, 10-6 para DRM, nas diversas fases, a profundidade de resposta
vai aumentando significativamente. Então, assim, eu estou muito claro para mim. E a manutenção, a gente tem o Standard Lena, né? Então, aprovado aqui, que infelizmente é só no privado, mas e que a gente tem usado como standard, mas tem aí as perspectivas de associações, né? A gente pode pedir um comentário teu rápido para o alto risco, a associação com o inibidor de proteasoma, os dados do estudo forte, né? As potenciais associações com o próprio DARA, né? O isatuximab, que são os anti-CD38, nas combinações com Lena, né? Então, é só isso, se a gente vai incrementar ainda mais a resposta com essas associações na manutenção. Não, agora não adianta você querer correr. Não vou correr, não. Que eu não vou deixar. Não, a gente tem que falar eu vou deixar. dia. Porque eu acho que aqui a gente falou de coisas extremamente importantes. Primeiro, a história lá dos Modri, que eu sei que está na cabeça de todo mundo aqui. A outra coisa, eu falei da indução, até por experiência de ver que eu tenho visto que alguns serviços trocam o tratamento do paciente para obter uma resposta mais profunda, correndo o risco, inclusive, de aumentar a toxicidade do tratamento, etc. e tal. Então, você concorda? Ótimo. Agora, a outra coisa que eu acho gente, não tem o que discutir, né? O dado mais robusto de manutenção é com lenalidomida, gente, não adianta querer fugir disso, que é o dado mais robusto. Então, mesmo o bortezomib, que tem até nas recomendações da Maio, disso, aquilo, os dados de estudo clínico não são robustos, nós não temos dados que demonstrem realmente. E a gente sempre ficou nessa questão, tá? Então vamos usar lena com inibidor de proteasoma para o paciente de alto risco. Olha, gente, o ixazomib lá não deu sucesso na combinação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, eu acho, com isso. E nesse cuidado, Enondir, eu acho que uma coisa tem que ser discutida aqui, sim, entendeu? Que é a questão de usar a VRD, tá lá, e não sei o que lá, e seguir na lena, ok, classicão. Agora é o seguinte, o estudo, a meta-análise da Lena, a gente tem ali várias coisas. O estudo francês, que usou 1 ano, outro estudo usou diferente, tá bom. Mas vamos no Cassiopeia, porque eu acho que aqui está a pedra no sapato de um monte de gente. A primeira fase do Cassiopeia mostrou que era de 18 meses, mostrou a primeira fase, resposta completa extinge, ok, então. Agora, nessa segunda parte, ficou essa discussão de que só não foi bem quem fez VTD e ficou na observação. Os outros, DARA e DARA no tratamento, sem DARA e DARA na manutenção, todo mundo conhece isso, não ficou falando, mostrou que o DARA em qualquer momento teve vantagem. Mas eu acho que é muito ainda cedo para as pessoas saírem falando que o paciente não precisa de manutenção. Veja, eu acabei de falar, é um estudo que você tem um follow-up de 45, 48 meses mediana. Você só vai poder falar de uma forma madura quando o estudo tiver mais do que 5 anos, 6, 7 anos. Porque quando você olha para os outros estudos, a sobrevida, o tempo mediano de acompanhamento, sobrevida de progressão é muito maior. Então, eu acho que do estudo Cassiopeia, a gente dizer que o paciente que respondeu super bem, que está naquela curva lá em cima, que foi super bem, não precisa de manutenção, eu acho que é muito cedo dizer que um paciente não precisa de manutenção. E eu acho muito cedo, eu acho que eu vou adorar entender quando eu posso parar de tratar o paciente, eu vou adorar. Acho que tem vários estudos, o estudo do Luciano, 2 DRM negativa, DRM sustentada, tal, mas na minha prática clínica hoje, olhar para o meu paciente, fez DARA-VTD, está em remissão completa, DRM negativa, falar para você, não vou fazer lenalidomida, eu não vou fazer isso porque eu não gostaria que fizesse comigo também, porque eu acho que a gente não tem dado maduro para isso. E mais, a maior discussão ainda vem lá do Griffin, que é se eu vou usar só lena ou lena com DARA, entendeu? A pergunta não é se eu não vou usar nada, se eu vou usar. Agora, é um desenho legal porque vai ser por tempo fixo, né? Então, eu acho que a questão é usar, não usar. Eu acho que a questão é muito mais usar e quando parar, entendeu? Essa é a minha visão.
e gostaria que você comentasse, porque eu acho que está dando muita confusão essa história do Cassiopeia. Não, sem dúvida. Eu estou feliz que a gente respondeu algumas perguntas aqui da audiência, enfim, da primeira linha, do Não papel da... prestou atenção no que eu falei, Arondi? Prestei totalmente atenção, vou comentar, só estou dando atenção aqui para as perguntas, porque o pessoal está ligado, né? Falou da questão da consolidação, da manutenção, da manutenção com Lena, entendeu também esse comentário, e desse esquema. Você sumiu aqui, ó, você apertou, volta, sua imagem sumiu. Mas. Eu achei que você não estava me sentindo minha falta. Não, voltou. Mas, assim, o standard... Não, então, só para a gente fechar a questão da manutenção. O dado do Cassiopeia é o dado de quem usa o daratumumab desde saída contra quem não usa, e esse é um benefício, né? Então, mas é uma concepção de manutenção que foi totalmente diferente, feito com daratumumab a cada 8 semanas, período fixo de tempo, acabou que dividindo em 4 braços, então é um estudo que fica difícil chegar a alguma conclusão de manutenção. Então, o standard, sem dúvida, Lena, e eu acho que a gente vai ter potencialmente alguma combinação, particularmente no alto risco, se for o caso, e alguma tentativa de não levar a manutenção até a progressão, e sim por um período fixo de tempo, avaliando a DRM. Eu acho que esse é o ponto que a gente estaria hoje, tá certo? Então, para fechar o argumento aí. Aí, passando, que a gente tentando controlar um pouquinho o tempo, tem um reloginho aqui do lado que a gente está vendo. É engraçado quando no início vai devagar, mas daqui a pouco o tempo vai voando, né? Para a gente falar um pouco da recidiva, podia puxar logo para esse cenário desses pacientes, quer dizer, a cada vez na maior frequência, é o que você está falando, né? É paciente exposto à lenalidomida de modo contínuo, né? E se não suspender por evento adverso e a decisão for usar até a progressão, esse paciente vai ter que ser considerado lena refratário, né? E daí eu acho que aí a gente vai cair num ponto que vai ter que avaliar. O paciente por exemplo, CD38 naive e não exposto ou não, né? Mas vamos considerar que ele seja um paciente ainda não exposto ao anti-CD38, que tenha feito algum esquema com VRD, seguido da manutenção só com Lena, a Lena Dexa. Qual é o teu posicionamento para esse grupo ainda anti-CD38 naive e lenalidomida refratário? Eu acho que para mim é muito claro, mesmo o paciente, por exemplo, a gente estava falando, por exemplo, do paciente que fez DARA-VTD ou DARA-VRD, por algum motivo teve acesso a usar o Revlimid no lugar da talidomida. Eu tenho alguns pacientes que têm acesso a usar DARA-VRD, mesmo na indução. Esse paciente, ele parou de usar DARA, então ele usou o anti-CD38, e aí, quando ele entrou na manutenção, ele ficou só com Lena. Então, esses pacientes são Lena expostos. Então, esse paciente, eu não tenho a menor dúvida que a opção é usar um CD38. O paciente que está progredindo no Lena, para mim, a opção é clara, que é o CD38, o carfilzomib, dexametasona. Aí você tem tanto o estudo Candor como o estudo IQEMA com isatuximab mostrando vantagem também para esses pacientes. Para mim, é bem claro tem muitas sequências de tratamento que não são muito claras. Para mim, essa é bem clara, entendeu? Como você pondera aí a questão da combinação com carfil versus a combinação com pomalidomida? Vamos considerar que a poma já tivesse... Eu, na verdade, eu pondero da seguinte forma, entendeu? Como eu acho que a pomalidomida foi desenvolvida, claro, para paciente Lena refratário, mas eu prefiro fazer uma combinação com inibidor de proteção, porque o paciente estava no imunomodulador, entendeu? Então, na verdade, eu prefiro essa combinação por esse motivo, entendeu? Então, anti-CD38
Poma e Dexa versus anti-CD38, carfilzomib e Dexa, pensando que o paciente estava no imunomodulador, eu gosto de pensar no carfilzomib, entendeu? Não que eu acho que Poma, claro, é uma boa combinação, e não só com Dara, mas como o próprio carfilzomib, porque, ok, se eu não puder usar também o anti-CD38 carfilzomib e eu posso pensar também, eu posso também pensar em usar carfilzomib, poma e dex, entendeu? Então, eu acho que aí o que conta também não só é o acesso, mas também a questão da toxicidade ao tratamento, entendeu? Eu acho que pomalidomida é uma boa droga, não tenho a menor dúvida disso, mas é uma droga para a gente tomar bastante cuidado também em termos de pancitopenia, etc. Então. Mas, enfim, eu acho que o cenário, para mim, o que faz sentido para mim é o paciente que vem desse esquema que a gente comentou, Lena, é usar o anti-CD38, carfilzomib e dexametasona. Acho que, para mim, é uma sequência... óbvio que existem outras opções, mas, para mim, é uma sequência que eu gosto. Não, eu também, é o que eu tenho feito mesmo. A gente participou do IQEMA e agora tem uma aprovação regulatória do Candor, né? Então temos essa perspectiva. Eu acho que talvez alguma combinação com Poma pode ser talvez um paciente que, enfim, tenha uma restrição a fazer o carfilzomib, enfim, um paciente, enfim, cardiopata, que tem restrição do ponto de vista de ser incluído num protocolo com carfil, né? Agora, na realidade, a gente tem aí também um cenário que talvez comece a ser mais desafiador na recidiva, que é o cenário que a gente agora cada vez mais gosta de falar, né? Que aí começa a questão cada vez mais próxima do triplo refratário, do quadro refratário, do pentarefratário, à medida que a gente for utilizando, pelo menos na primeira linha, e de modo contínuo, né? A gente já tem a possibilidade, por exemplo, de usar DARA-RD, né? do Maia, que é um protocolo em que você vai usar até a progressão, né? Preconizado o uso até a progressão. Claro que você não usou inibidor de proteasoma, você poderia utilizar como uma alternativa na recidiva alguma combinação com o inibidor de proteasoma, né? Mas cada vez mais a gente vai ter utilizado na primeira e na segunda linha as três classes primordiais de droga para o mieloma, que é o anti-CD38, que é o imunomodulador e que é o inibidor de proteasoma. Daí vamos chegar onde a gente vai falar nesses últimos 10 minutos, que é as perspectivas para o tratamento desses pacientes triplo, quadro e pentarefratário. Como é que você enxerga aí esse cenário grande dos anti-BCMAs, do CAR-T, enfim? Antes disso, eu queria falar uma outra coisa. Eu queria falar que, na verdade, a gente fez esse comentário até porque eu, na Clínica São Germano, eu tenho facilidade para usar esses esquemas que a gente comentou, mas eu acho que no nosso meio, a gente ainda tem muito paciente Lena naive, né? Ah, sim, claro. Nem Lena exposto. Então, eu acho que ainda a gente tem muitos pacientes para fazer KRD, DRD na recaída, né? Tem muito espaço para isso, porque não é mesmo no privado, não é universal o paciente ter sido exposto à lenalidomida, né? Então, acho que KRD, DRD, todas essas combinações, a gente ainda tem espaço para isso por conta disso. Eu acho que com o tempo, claro, a Lena foi aprovada, etc. e tal, mas demorou muito, a gente ainda tem, porque a gente ainda tem esse cenário no privado de que muitos convênios não cobram a Lena em primeira linha de forma alguma, nem manutenção, nem nada, então acho que ainda tem essas combinações de KRD, DARA-RD, enfim, tudo isso. Mas acho que a super expectativa mesmo é o anti-CD38 ficar na primeira linha, e nas decisões para paciente recaído, buscar outro alvo, né? Então,
e outro, um desses alvos que tem mais estudos clínicos, mais drogas já aprovadas, inclusive o anti-BCMA. Então, acho que o belantamab e mafodotin é aprovado nos Estados Unidos, que é um ADC, né, um anticorpo conjugado, né, e que está aprovado nos Estados Unidos, está na Europa, mas como monoterapia, a gente já sabe que não tem os melhores resultados como monoterapia. Aqui o Brasil está participando de muitos estudos clínicos, o DREAM 3, DREAM 7, DREAM 8, DREAM 14, DREAM 5, DREAM tudo. Série DREAM. Todos os sonhos. Acho que uma combinação do belantamab que tem chamado mais atenção é com pomalidomida, né, que tem bons resultados. Então, eu acho que é uma boa droga, tem boa resposta, mas tem uma dificuldade por conta do evento adverso ocular, que é uma limitação, que está sendo bastante estudada para entender, mas é interessante, como ontem mesmo a gente estava conversando lá com as subinvestigadoras do estudo, que tem muitos pacientes na clínica, você sabe que a gente foi top recruit no DreamCept no mundo, então tem muito paciente. Então, a gente vê, por exemplo, que o paciente responde muito bem, 100% tem evento adverso, que você tem que suspender e tal, mas mesmo suspendendo, você vê que o paciente mantém uma resposta boa por muito tempo, né? Então, isso é interessante, mas é uma droga que em tudo a gente precisa de uma ação multidisciplinar para cuidar do paciente. Agora, a gente acrescentou o oftalmologista nessa equipe multidisciplinar, porque é fundamental para o acompanhamento dos pacientes que usam o belantamab. E agora, a possibilidade de usar os bispecíficos e também os CAR-T, que a gente vai ter o CAR-T para mieloma foi aprovado já nos Estados Unidos, tem 2 CAR-T, né, o Ide-cel e o Cilta-cel. No Brasil, nós devemos ter em breve o Cilta-cel, que é também anti-BCMA, e aí vem esse mundo totalmente novo do CAR-T-cell, que vai ter estudo em primeira linha, que o Brasil está participando com 3 centros, não começou ainda, mas vai começar. Então, o CAR-T tem tão bons resultados após os estudos após 3 linhas de tratamento, né, a partir da 4ª linha de tratamento, né, e que já tem estudo tanto estudo de CAR-T que tem para paciente na primeira recaída agressiva, para a primeira linha, para todos os gostos tem estudos de CAR-T. Bispecífico, então nem se fala, que é um mar de bispecífico que não dá, a gente precisaria de mais uns 30 minutos aqui para falar o nome de todos eles. Mas eu acho que o que fica de muito interessante é que a gente tem esse monte de coisa anti-BCMA, os ADCs, os bispecíficos, o CAR-T-cell, e aí acho que a discussão vai ser muito longa se a gente entrar para falar de cada um deles, mas mais ainda são os outros alvos ainda que a gente tem, né, que são tantos também que não vai dar para contar todos. Então, eu acho que essa questão toda desses novos alvos, eu acho que muito rapidamente esses tratamentos vêm para a primeira linha, provavelmente uma sequência de alvos, eu acho que isso é o futuro, a gente está usando uma sequência de alvos no tratamento do paciente com mieloma múltiplo e discutir a cura do paciente com mieloma múltiplo. E o que vai ser ótimo é a gente vai ter oportunidade no Brasil de participar, né, vários centros desses trials, tem trial com CAR-T, trial com bispecífica, anticorpo conjugado também. Então, isso é uma oportunidade que é importante, né, que está vindo aqui para o Brasil. Tem uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer, do Edivan, mandou uma pergunta e falou assim, doutor Edivan Cruzoé, uma pergunta provocativa. Então, algum paciente para combinar anti-CD38, inibidor de proteasoma, imunomodulador, mais corticoide na recaída? Como é que é? Anti-CD38. E a combinação quádrupla clássica, né? Isso que eu entendi da pergunta. Anti-CD38, inibidor de proteasoma, imunomodulador mais corticoide na recaída. Eu acho que eu acho que depende do que o paciente foi exposto lá na primeira linha, entendeu? Eu também acho isso.
Depende do que o paciente... Então, tem sim, Edivan, um paciente que estava no SUS e agora tem convênio. Ou trocar o anti-CD38, trocar o inibidor de proteasoma que você usou, trocar o imunomodulador, o corticoide você mantém, né? Mas assim, dá para fazer. Depois a gente vai conversar com ele para saber exatamente o que ele quis saber. Não, mas eu acho que, na verdade, eu sei que é muito óbvio responder isso, depende do que foi exposto na primeira linha, mas, na verdade, depende realmente do que foi exposto na primeira linha. Por exemplo, o Edivan, falando do Edivan, porque o Edivan me provoca faz uns 30 anos, desde que 30, Edivan, acho que não, né? Eu te conheço quase 30, nem sei quanto tempo faz, mas ele eu lembro da primeira pergunta que ele me fez provocativa. Mas, enfim, eu acho que o Edivan, por exemplo, tem um estudo clínico, né? Que ele usou CTD, ele depois usou DARA, não sei o que, e o seu paciente, por exemplo, Edivan, pode usar. Seu paciente que recaiu, ele não fez DARA contínua, se não me engano, o estudo não era DARA contínua. O dia que ele recair, você pode usar, viu? Não fez DARA, não fez porque ele não fez. Proteasoma, troca o imunomodulador, está feito. Troca o imunomodulador, está feito. Provavelmente. Não, mas eu acho que agora, eu acho que é só para dar um exemplo de que você vai ter que saber se o paciente foi exposto, foi refratário, não foi, mas eu acho que dentro do cenário do privado vai sobrar pouco paciente para essa situação, porque no privado as suas combinações estão sempre contemplando o anti-CD38 na primeira linha. Está certo que se ele não for uso contínuo, se você não usar contínuo, ele vai ser exposto, você vai poder repetir, mas os pacientes que têm uso contínuo, como o exemplo do estudo Maia, usando o anti-CD38, o Lenidexa, que é contínuo, esse paciente vai ser considerado refratário ao inibidor ao anticorpo monoclonal CD38 e a lena, correto ou não? Perfeito. Jane, estamos entrando no minuto final aqui, acho que você talvez Não, quisesse... escuta, para que você é vice-presidente e futuro presidente da BHH? Para esticar o tempo, cara, o que é? Entendeu? Podemos esticar uns 5 minutos fácil, mas eu acho que a gente... é só para o tempo do webinar contratado aqui, não sei se tem alguma questão. Sim, senhor, eu fico quieta, estou calada. Não, mas me fala, enfim, você tem uma... Você quer? Não, você me falou que a gente teria mais alguma colocação. Eu esqueci, é verdade, esqueci. Porque tem pouco tempo, você precisa falar um pouco. Você precisa falar... nossa, ainda bem. Você precisa falar de acesso. Hoje, inclusive, uma paciente entrou em contato para falar que os pacientes estão se mobilizando, reagindo, entendeu? A decisão, inclusive, da Conitec de não implementar o daratumumab, de não implementar o lenalidomida. Eu queria que você falasse sobre isso. Os pacientes estão se mobilizando, e a BHH? De tudo que a gente falou, a gente fala do estado da arte nesse webinar, mas tudo, como vocês podem ver, contempla a questão do acesso. Ela é uma questão central, não apenas no Brasil, é uma questão que, já em todo evento, toda reunião do International Myeloma Working Group, é uma das questões mais proeminentes, porque esse acesso ele é muito desequilibrado. No Brasil, particularmente, é desequilibrado demais entre o que a gente tem no público e no privado. E realmente eu acho importante a mobilização, claro, dos pacientes, mas a BHH, através do Comitê de Acesso, a gente realmente vai trabalhar para tentar a incorporação desses medicamentos que estão fora, que são aprovados no Brasil, que são importantes e que estão fora e não foram incorporados ainda pela Conitec. A gente conseguiu o bortezomib, mas isso já é luta antiga, né? Isso já foi luta ganha, né? Então, inclusive, da parte do financiamento, né? Já vai fazer 2 anos esse ano. Então, a gente precisa tomar realmente o pé dessa situação e seguir adiante para tentar incorporar o que tiver aprovado aqui. Acho muito importante. E a gente vai dar esse apoio e esse trabalho, mais do que tudo, para fazer essas incorporações. Mas chegamos ao final.
Agradecer mais você. Eu tenho uma mensagem final. Pode fazer essa mensagem, depois eu faço a minha. Então, ó, pessoal, se vocês tolerarem mais alguns minutos, eu vou tocar piano aqui e o Armandinho vai cantar. Vocês topam? Não, isso seria uma agressão aos ouvidos, né? Porque tem aquele, como é? Eu vi às vezes o The Voice mais sênior, né? A gente pode ensaiar. Eu gosto daquele, os caras cantam bem demais. A gente não chegou, a gente sabe ensaiar bem para chegar naquele nível, né? Mas não chegava, não chegava. Só chegamos no sênior, no The Voice mais sênior, a gente ainda não conseguiu emplacar. Gente, pô, obrigado demais, Jane. Obrigado mais uma vez, agradecer a Sanofi. Você desapareceu, voltou de novo pelo patrocínio e a BHH, todo o staff aí, de botar de pé essa webinar, esperando que o pessoal tenha aproveitado nesse ano, que a gente espera já sem pandemia, já sem, né, voltando à vida normal, que a gente possa ter outras oportunidades aí também presencial. Valeu Saudações demais. tricolores. As rubro-negras daqui do Rio de Janeiro. Beijo, Jane. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Tchau, pessoal.